Olá, bem-vindo ao canal Jornada Cultural. Inscreva-se e ative as notificações para receber avisos dos próximos vídeos. Ficaremos muito felizes com sua participação. A jornada de hoje passará pelo continente africano e começa na segunda metade do século XX, período em que, por conta dos desdobramentos do pós-Segunda Guerra Mundial, grande parte dos países africanos, antes colônias, se tornaram nações independentes. Portugal mantinha colônias na África desde o século XVI e foi um dos últimos países europeus a reconhecer a independência de seus territórios no continente, a saber, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Neles, manteve combate contra movimentos de libertação entre 1961 e 1974. Angola foi a primeira colônia portuguesa a entrar em conflito por independência. Ao longo dos 13 anos de escaramuças entre as Forças Armadas Portuguesas e os movimentos rebeldes, calcula-se que cerca de 5.000 pessoas tenham morrido e outras 5.000 carreguem sequelas de ferimentos resultantes dos combates. Embora a ONU tenha pressionado o governo português por quase 3 décadas, somente quando o presidente Marcelo Caetano é derrubado pela Revolução dos Cravos, que as colônias são emancipadas pelo novo governo. Entre abril de 1974 e novembro de 1975, Portugal negocia com os movimentos de libertação a transição para a independência dos territórios africanos sob domínio colonial português. Entre os movimentos rebeldes, os 3 mais relevantes eram a Frente Nacional de Libertação de Angola, ou FNLA, a União Nacional para a Independência Total de Angola, ou UNITA, e o Movimento Popular pela Libertação de Angola, o MPLA. E é entre 1970 e 1971, através dos olhos de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, o Pepetela, então guerrilheiro em Cabinda pelo MPLA, que chegamos ao Mayombe, floresta tropical africana cuja extensão atravessa 5 países. O livro retrata impressões do autor sobre sua experiência enquanto membro da guerrilha e como angolano que observa outros obstáculos à unidade nacional, como o tribalismo, que gerava um conflito dentro do conflito, as tensões ideológicas existentes dentro da esquerda, o preconceito contra mestiços experienciado pelo próprio Pepetela, que é filho de mãe negra e pai branco. A obra também mostra o baixíssimo apoio popular à guerrilha e os esforços que cada guerrilheiro, através de uma divisão de tarefas por competências, empreende para que sua empreitada avance, ainda que contra muitas probabilidades. Sabe-se, por exemplo, que o contingente de guerrilheiros era de cerca de 5.000 pessoas para agir num país com 1.247.000 km², população de 6 milhões de habitantes e enfrentar as Forças Armadas Portuguesas, que contou com um efetivo de 65.000 homens entre 1961 e 1974. Ao longo do texto, vemos mais que conflitos políticos e ideológicos. Conseguimos acompanhar o cotidiano das personagens, tensões culturais e questões existenciais. Importante registrar que o autor, através de cada uma das personagens, faz uma avaliação crítica e sincera daquilo que testemunha enquanto guerrilheiro e impede que a ideologia se imiscua no processo narrativo criativo, o que transformaria o texto em pura propaganda ideológica. Através do discurso polifônico, o autor alterna os narradores, salta da terceira para a primeira pessoa e dá voz a perspectivas distintas sobre o que se passa naquele período. Como resultado, faz do leitor espectador dos dramas humanos de jovens que trabalham por um futuro ideal, do qual tem algum vislumbre, enfrentam os limites impostos pela realidade cotidiana, perspassada pelo contexto histórico e por uma ancestralidade que se impõe de forma irreconciliável, saindo do fácil e tentador lugar comum de expor um simples painel de disputa dicotômica entre colonos e colonizados, e pondo diante desse leitor um objeto complexo e fascinante. Então, vamos à obra. Grupos guerrilheiros lutam pela independência do país.
Um desses grupos, o MPLA, conta com uma base em Dolisie, no Congo, e um dos focos da guerrilha está em Cabinda, exclave de Angola. A guerrilha é formada por combatentes inexperientes e, em sua grande maioria, jovens. O movimento tem deficiência no fornecimento de suprimentos básicos e organização, dependendo de voluntários e doações. Cada personagem recebe um nome de guerra, prática comum no exercício de atividades clandestinas. Suas motivações para participar da luta armada, ultrapassado o sonho de expulsar os portugueses, são bastante distintas. A necessidade de afirmação pessoal, busca de sentido para a vida, definição de identidade, conquista pelo poder, desejo de vingança. O Mayombe aqui não é mero plano de fundo, paisagem. É organismo vivo, dá abrigo, água, alimento, refúgio contra o inimigo e cobra seu preço com o clima tropical sufocante, a mata fechada que impõe os obstáculos ao avanço dos combatentes, o perigo dos animais. No trecho a seguir, o narrador onisciente o associa ao corpo humano. O comissário avançou prudentemente, seguido dos seus homens. As folhas secas estalavam sob as botas, mas os estalidos eram abafados pelo ruído da serra devastando o Mayombe. Os guerrilheiros encavalitaram-se num enorme tronco caído. Deixara de respirar, monstro decepado. E os ramos cortados juncavam o solo. Depois de a serra lhe cortar o fluxo vital, os machados vinham separar as pernas, os braços, os pelos. Ali estava lívido na sua pele branca, o gigante que antes travava o vento e enviava desafios às nuvens. Imóvel, mas digno. Na sua agonia, arrastara os rebentos, os arbustos, as lianas, e o seu ronco de morte fizera tremer o Mayombe, fizera calar os gorilas e os leopardos. O primeiro narrador em primeira pessoa é Teoria, um mulato filho de mãe negra e pai português. Por estar com o joelho ferido, desloca-se com dificuldade no Mayombe. É dele a reflexão a seguir. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável e este é o meu motor. Num universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos, os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que são raros os outros. O mundo é geralmente maniqueísta. Teoria vive o preconceito contra os mestiços e não se aceita enquanto mulato. Passou a vida querendo ser visto ora como branco, ora como negro. Por isso sofre com o racismo. Psicologicamente encontramos aqui uma explicação para sua entrada na guerrilha. Temos também o comandante sem medo, que exerce a função de comandante militar. Kikongo tem 35 anos, é ex-seminarista, morou na Europa entre 1962 e 1964, quando frequentou a universidade, cursando economia. É um homem amadurecido pela experiência e pela tragédia. A culpa que carrega ao sentir-se responsável pelo assassinato da mulher que amou, Lely. Seus diálogos são profundos, algumas vezes filosóficos. É dele que vem questionamento quanto à capacidade do povo angolano manter a unidade pós-conflito. Seu tribalismo, as tradições ancestrais e a própria língua de cada tribo provocam entrechoques. Ironicamente, a unidade estará no idioma do colonizador. Conseguirá o povo angolano, através do registro histórico de seus feitos em comum, dar forma nítida à sua identidade nacional? Outra personagem, pivô de um dos conflitos internos da guerrilha, é Ingratidão, Quimbundo na luta desde 1961. Há o comissário político, responsável pela doutrinação política dos guerrilheiros. Tem 25 anos, é Quimbundo, está noivo de Andina, uma professora de 22 anos. Mantianvoa é um guerrilheiro destribalizado por ser marinheiro. Seu pai, um mineiro de diamantes, morreu de tuberculose.
Com frequência, o conflito tribal é elemento tensionador nas disputas internas, como podemos constatar no trecho que se segue, narrado por Milagre. Eu, o narrador, sou Milagre. Nasci em Quibaxe, região Quimbundo, com o comissário e o chefe de operações, que são dali próximo. E agora o Lutamos fala aos trabalhadores. Talvez explique que os quis avisar antes, mas que foi descoberto. E deixam-no falar. O comandante não liga. Ele não estava em Angola em 1961. Ou, se estava, não sofreu nada. Estava em Luanda, devia ser estudante. Que sabe ele disso? E o comissário? Nestas coisas, o comissário é um mole. Ele pensa que é com boas palavras que se convence o povo de Cabinda, este povo de traidores. Sou o chefe de operações. Mas esse é o terceiro no comando, não tem força. Eu fugi de Angola com a mãe. Era um miúdo. Eu fui para Kinshasa. Depois vim para o MPLA, chamado pelo meu tio, que era dirigente. Hoje não é, foi expulso. O MPLA expulsa os melhores só porque eles não se deixam dominar pelos quicongos que o invadiram. Pobre MPLA. Só na primeira região ele é ainda o mesmo, um movimento de vanguarda. E nós, os da primeira região, forçados a fazer a guerra aqui, numa região alheia, onde não falam a nossa língua, onde o povo é contra-revolucionário, e nós, que fazemos aqui? Pobre MPLA, longe da nossa região, não pode dar nada. Para ele, os homens mais avançados devem governar os inferiores, ou seja, a elite comanda o povo. Ao mesmo tempo, acredita na igualdade. Milagre é um rapaz de origem humilde consumido pelo ódio. Questiona o caráter do comandante e do comissário, por lhe parecerem intelectualizados, o que, em sua visão, os torna indignos dos postos que ocupam. O livro traz a experiência do relacionamento afetivo em um ambiente conflagrado, ao nos apresentar o romance entre o comissário e Ondina. Ele é sexualmente inseguro, ela tem mais experiências amorosas que ele. Acaba se abrindo com o comandante, que o aconselha a ver a relação como uma união de forças, onde ambos se completam. Nos diálogos entre o comandante sem medo e o comissário estão alguns dos pontos altos da obra. Neles identificamos uma espiral ascendente do comissário, que tenta compreender suas experiências amorosas, políticas, ideológicas e humanas, e aos poucos vai se amparando em Sem Medo, cuja influência lhe deixa uma marca profunda. Esse aprendizado marcante está presente nos trechos adiante, ao final do livro. Eu evoluo e construo uma nova pele, aos que precisam de escrever para despir a pele que lhes não cabe já. A fronteira entre a verdade e a mentira é um caminho no deserto. Os homens dividem-se dos dois lados da fronteira. Quantos há que sabem onde se encontra esse caminho de areia no meio da areia? Existem, no entanto, e eu sou um deles. Para quem deseja conhecer algo do passado recente de Angola e povoar o imaginário com as experiências desses irmãos de idioma, vale muito a leitura de Mayombe. E aí, gostou do vídeo? Dê seu joinha e compartilhe com os amigos. Até mais!